vieram no meio do caminho. Mas o Instituto traz o princípio da palavra de Deus ali, e é muito sério. Todos os funcionários do Instituto é cristão. Hoje, o que o Instituto trabalha? Todos os estados temos embaixadores, porque cresceu de uma porção, nós somos 45 mil alunos formados em formação em todo o mundo. Nós temos alunos nos Estados Unidos, inclusive o Instituto vai para Oral Robert. A Ângela Cirino, ano passado, ela foi ungida pastora do Centenário. Nós temos os Estados Unidos, Europa, África, Ásia, China. Eu atendo de tudo que é lado do Brasil e do mundo pacientes. E nós já compramos, terrenos, 250 mil metros quadrados, aonde será construída o primeiro hospital psiquiátrico com princípios cristãos. E por que o filme? O filme, a Ângela fez um voto com o Senhor. Quando ela quebrou, eles são uma família muito próxima, e ela perdeu tudo, e ficaram endividados. E ela disse: Senhor, se o Senhor restaurar a nossa finança, eu vou construir uma clínica psiquiátrica e vou fazer filmes, que através desses filmes o seu nome seja exaltado. Então, a Ângela começou, o Senhor fez isso e ela cumpriu o propósito. O terreno já está comprado, já está tudo planejado, será uma clínica imensa para atender 30% gratuito. O projeto é um em cada estado, mas para isso precisou levantar pessoas nos estados. Então começou com as amigas da Ângela, daquelas mais íntimas. Começamos com 12 mulheres. Olha os apóstolos. Começou com 12, as mais íntimas que andavam com ela. Fomos as amigas dela, aquelas que caminhavam com ela. Ela levantou essas mulheres, treinou essas mulheres. Nós assumimos outro estado. Eu era embaixadora da Amazonas também. E caminhando lá, nós levantamos e treinamos outras mulheres para assumir os estados onde cada embaixadora representa a Ângela no estado. Então, tudo que se tem ao Instituto, a responsabilidade do Estado é da embaixadora. Por que o filme? O que hoje é o projeto do filme? Cada filme que é lançado, o Instituto fez o FD Play. O que é isso? Uma Netflix do Instituto, parecido com a Netflix. Nós temos vários filmes lá, vários minisséries, filmes, todo mês vai subir minisséries lá, e de 2 em 2 meses vai subir filmes. E os filmes são reais. Isso aqui é história real, de uma paciente da doutora Ângela. Mas nós temos filmes e histórias lá dos próprios alunos também. Inclusive, a minha história vai virar filme, e talvez até ano que vem já lança também no FD Play. A minha história, eu nunca imaginei que a minha história viraria um filme. E aí, com a venda do FD Play, então cada pessoa que assina o FD Play, você está patrocinando o Hospital Cristão Psiquiátrico, primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, e será o maior hospital psiquiátrico cristão da América Latina. Nós vamos ter lá vai ter a faculdade do Instituto, nós vamos ter um hotel para hospedar os familiares, os pacientes que vão estar lá, e inclusive todos os funcionários, uma regra cristã, porque esse é o princípio do Instituto fazendo a diferença. Nós temos alunos de várias religiões hoje no Instituto, católicos, até espírita. Nós temos, inclusive, uma paciente minha que é espírita e se rendeu a Jesus fazendo curso de psicanálise cristã. Então, esse é o objetivo. Falando sobre o filme, nós temos atendimento 0800, atendemos 30 mil pessoas por mês gratuitamente. Então, se você precisa, você pode me procurar, que nós vamos te passar todas as regras, como você tem que fazer. Você tem direito a 5 atendimentos gratuitos. Nós atendemos, os estagiários que nós atendemos, são 30 mil atendimentos por mês, hoje o Instituto dá. Falar sobre violência doméstica é algo que a gente precisa falar, é real, é silenciosa. As mulheres não conseguem falar, não falam, mas não é violência só com as mulheres. Nós temos com crianças, adolescentes, com idosos. Tem homens também que sofrem, são minoria, mas são agredidos por mulheres. Eu já atendi também casos assim. Mas quando a gente fala de violência com mulher, eu sou analista. Eu analiso o comportamento. Eu analiso o comportamento silencioso. E às vezes, conversando, a gente consegue perceber. A gente, com o tempo, né? Eu esse dia estava sentada numa mesa e
conforme o esposo falava, a mulher ficava meio assim. E quando eu saí no banheiro, eu vi uma marca roxa nela. E eu disse para ela assim: querida, dei o cartão para ela e falei: se você precisar, pode me procurar. Eu vou ter uma mocha nele. E ela sorriu, ela não entendeu. Eu sei que é difícil, mas pode me procurar. Porque eu vi o comportamento quando o esposo falava. O corpo fala. A gente não analisa a fala só, analisa o comportamento. E depois, dias depois, ela me procurou. E ela me contou o que estava passando. E é muito difícil. Mas é muito difícil para os Mateus também. É muito difícil os filhos ficarem no meio disso, porque os filhos, eles ficam assim, tem aquele amor por pai, porque é o pai, e ao mesmo tempo aquele ódio. E a gente vê nessas escolas, crianças matando, tirando vidas com faca, porque a gente não sabe o que passa. E é muito fácil a gente criticar um jovem que pratica uma atitude errada, mas a gente não sabe o que aquele jovem vive dentro da casa dele, o que ele ouviu, o que ele passou. Não estou dizendo que é certo, mas estou dizendo que a psicanálise me fez olhar para o outro lado, até para o lado do Raul. A gente olha também. No caso do Raul, ele tem transtorno de personalidade narcisista. É algo que na medicina a gente não fala de cura, porque é um coração soberbo e orgulhoso, ele não reconhece. Mas já atendi homens que praticavam isso. Um paciente em comum, e que ele praticou, ele procurou ajuda. E ele foi o Mateus que defendia a mãe e botou o pai para fora de casa. E ele começou a ficar agressivo na escola. Só que passou o tempo, quando ele brigou com o pai, botou o pai para fora de casa, ele começou a proteger aquela mãe, cuidar daquela mãe. Ele saiu do lugar de filho para ser inconscientemente o marido da mãe, o protetor daquela mulher. Ele começou a proteger. Tempos depois, o pai voltou, a mãe aceitou o pai de volta. E ele ficou muito revoltado, ele saiu de casa. E quando ele casou e sempre trabalhou muito bem, a esposa também, ele começou a ter uns comportamentos agressivos com a esposa. Ele agrediu 2 vezes a esposa. Então ele me procurou no desespero, e ele me procurou e a gente começou a trabalhar. E na terapia, a gente entendeu que o inconsciente dele, a raiva que a Marina tinha da mãe, ele ficou com a raiva da mãe. E a esposa tinha os comportamentos parecidos da mãe. E às vezes aquela atitude ele fazia um espelhamento. Então ele agredia a esposa, querendo se vingar da mãe. Então, muitas crianças, muitos jovens que estão no tráfico, que estão nas drogas, que estão no álcool, eles não foram lá porque eles não têm jeito, que é a sociedade, é a fuga de um lar violento.